Olá, amigos do Centro Espírita Chico Xavier. Hoje nós vamos ler e comentar o capítulo 22 de Mateus, dos versículos 34 a 46. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, o perito na lei o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem é isto? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi chama Senhor, como pode ser ele o seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Bom, Jesus, nessa passagem, estava no templo de Jerusalém dialogando com os fariseus, os doutores da lei, sacerdotes, saduceus, sem cair nas armadilhas que eles tentavam armar. E um deles indaga: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Como nós vimos, Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sobre esse assunto nós vamos falar mais para frente. Em seguida, é Jesus quem os indaga: Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Todos sabiam que Cristo seria o Messias, o Salvador prometido nas Escrituras ao povo de Israel, e eles o aguardavam há muito tempo. Mas eles não sabiam que o Cristo tão esperado estava bem ali diante deles. Eles esperavam reconhecer o Cristo por alguns sinais que os profetas haviam anunciado, como, por exemplo, que o Messias nasceria da casa de Davi, seria da tribo de Judá. Por isso, quando Jesus perguntou: Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Sem hesitar, eles responderam: de Davi. E Jesus voltou a indagar: Mas como é que Davi em espírito lhe chama Senhor? Chama o Cristo de Senhor? Porque no Salmo 10, que eles usavam no culto público, Davi chama Cristo de Senhor. Só que Davi viveu há mais de 1000 anos antes de Jesus. Mas ele falou assim em espírito, transcendendo o plano físico. Então Jesus começou a citar o primeiro versículo desse salmo que Davi recitou. E depois voltou a perguntar: se Davi chama o Cristo de Senhor, como o Cristo é filho de Davi? E ninguém conseguiu responder, porque eles estavam presos à falsa ideia de que a origem física é a mesma que a origem espiritual. Na hereditariedade física, Jesus nasceu na tribo de Judá, descendia de Davi. Espiritualmente, porém, não era seu descendente, nem subordinado, mas um espírito puro, muito superior a Davi. E desse dia em diante, ninguém mais ousou interrogá-lo. Agora, vamos voltar para a resposta de Jesus sobre qual seria o maior mandamento da lei. 10 mandamentos é muita coisa para a gente lembrar, não é mesmo? Mas não tem problema, porque Jesus resumiu todos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é bem fácil de lembrar. Mas lembrar só não resolve. A gente precisa incorporar essa ideia aos nossos pensamentos para poder transformá-los em ações. Isso é muito importante para a nossa evolução. Resume tudo o que nós temos que fazer, o que nós temos que ser para a gente poder dar mais certo, viver numa sociedade melhor.
Se nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós não teríamos problema nenhum. Ninguém precisaria se preocupar com nada. Mas, infelizmente, nós não sabemos amar. Nós estamos aprendendo. Nós ainda temos medo do semelhante. Isso é muito triste. Se a gente estiver caminhando na rua à noite e escutar um barulho, se for um cachorro, a gente agradece a Deus. Mas se for uma pessoa, a gente tem medo. Olha que ponto a gente chega. Se nós seguíssemos esse mandamento de Jesus, nós não teríamos esse medo, porque a gente ia ter certeza que ninguém ia nos fazer mal, porque nós iríamos ser amados como aquela pessoa se amaria. Mas isso ainda está um pouco longe da nossa capacidade, só que a gente não pode se acomodar nessa questão. Precisamos fazer a nossa parte. E tem muita coisa que a gente pode fazer, começando a combater. O amor a nós mesmos não está errado. É claro que nós temos que amar a nossa vida, aquilo que Deus nos deu, temos que lutar pela nossa existência, porque isso faz parte da evolução do espírito. No entanto, o amor exagerado leva ao egoísmo, e o egoísmo nos leva a os protagonistas. Julgamos que no universo tudo deve girar em torno de nós. Somos nós e de vez em quando a gente coloca a nossa família. Jesus nos deixou um padrão de amor quando viveu entre nós. E o ponto fundamental do ensinamento do Cristo é que, quando a gente ama verdadeiramente, a gente não vê diferença entre nós mesmos e o próximo. Nós nos compreendemos mutuamente. Mesmo depois de 2000 anos, nós não estamos vendo um planeta cheio de amor. Ele existe em alguns ambientes restritos, em algumas instituições, mas a maioria das pessoas ainda está ligada ao egoísmo. E nós temos que aprender com Jesus o que é verdadeiramente amar. Então, vamos relembrar algumas lições que ele nos deixou sobre o amor. A primeira delas é que o verdadeiro amor é fonte de vida. É isso que Jesus fala à mulher samaritana. O amor sustenta todas as outras edificações. A paz, a harmonia, a felicidade, a humildade, o perdão, a misericórdia e todas as virtudes que derivam da fonte do amor, que é a força do Criador em nós. Tudo que for feito fora do amor está fadado a perecer. Qualquer caminho espiritual que crie barreiras para o amor estará nos afastando de Deus, porque Deus é amor. É amor. Uma outra lição é que o verdadeiro amor é doação, não é posse. Enquanto a gente buscar o amor fora de nós, nos outros ou nas coisas, o amor pode secar. Mas quando a gente descobrir que a fonte do amor está dentro de nós, ele nunca mais faltará. Porque nós vamos nos sintonizando com a natureza de Deus, que é de eterna doação. E Jesus vem nos mostrar que o grande segredo da vida é sair de si em direção ao próximo, é partilhar da natureza divina, doando de si mesmo para o benefício de todos, e com isso construir também para si a felicidade. É o que ele diz a Maria Madalena no encontro entre ambos, narrado por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Ela, que usufruía de todos os prazeres, tinha homens poderosos a seus pés, uma mansão, recursos financeiros, encontrava-se angustiada. E ela ouve falar de Jesus. Então vai até ele e diz: Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. E Jesus diz mais ou menos assim: Sim, Maria, a tua sede é real. Conseguido saciá-la, porque tem buscado fazer isso nas fontes corrompidas. A virtude do mundo foi transformada no caminho largo das multidões. As criaturas buscam ser boas, honestas, enquanto isso não lhes traga prejuízo. Buscam amar apenas aqueles que lhes dizem: é preciso buscar a senda estreita, daqueles que renunciam a tudo para amar, até mesmo o reconhecimento e a gratidão. E então ela pergunta para ele:
Mas, mestre, então só o amor pelo sacrifício é capaz de saciar a sede da alma? E Jesus responde, sim, Maria, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é imolar-se, é consumir-se no trabalho ao próximo, sabendo que aquele que se coloca nessa posição será cada vez mais sustentado para doar cada vez mais. Uma outra lição que a gente tira dessa passagem é que o verdadeiro amor é renúncia, não faz exigências. E o que nos impede de ter uma experiência mais profunda com o amor são justamente as exigências que criamos e que impedem que o amor possa fluir livremente. O amor do Cristo é o amor que serve a todos, bons, maus, justos e injustos. Aquele que ama com o Cristo já reconheceu que toda imperfeição é transitória e vê no outro o que ele virá a ser, não apenas o que ele é agora. Na passagem do Evangelho em que Jesus nos pede para renunciar pai, mãe, filhos e filhas para segui-lo, ele não está nos pedindo para menosprezar os laços da família, mas está nos pedindo que renunciemos à pretensão de mudá-los, que renunciemos às exigências para amá-los, porque o amor não é algema, não é a projeção de nós mesmos no outro. Amor é laço que suporta distâncias, dificuldades, que sustenta as criaturas amadas, mesmo que elas não se disponham a avançar conosco. Emmanuel diz no livro Vinha de Luz: o exercício do verdadeiro amor não pode cansar o coração. Se está cansando, é porque ainda tem muita exigência. Mas na medida em que vamos tirando o peso das cobranças, o amor vai ficando leve e flui. Então, é só doar. Uma outra lição é que o verdadeiro amor nunca revida aqueles que os atacam. Nós temos que acolher o ataque do outro com compreensão e seguir o nosso caminho. É a partir desta postura que nós vamos deixar com o outro a reflexão sobre as nossas atitudes. É o que percebemos na história de Paulo. No dia em que ele, Saulo ainda, antes da conversão, estava junto de sua noiva Abigail e de Estevão. Estevão diz a Abigail: Abigail, eu não vejo no teu noivo um inimigo, mas um irmão. Saulo deve ser muito generoso e bom. Defendeu Moisés até o fim. Imagine quando ele conhecer Jesus Cristo. Que coração resiste a esse exemplo de amor? Estevão acolheu os ataques de Saulo com amor, com compreensão. Devolveu para ele e disse: agora você lida com isso. E nesse momento é plantada a semente que fará nascer o apóstolo Paulo. Com um gesto de amor, a gente consegue fazer em alguns instantes o trabalho que a dor levaria milênios para fazer. Uma outra lição é que o verdadeiro amor contorna todos os obstáculos. Com o amor do Cristo, nós aprendemos a superar todos eles para continuar servindo, porque esse amor é amparado pela maior força da vida, que é a força do Criador. Aprendemos os caminhos do coração que a razão desconhece. Entendemos que diante de cada situação que a vida nos propõe, podemos crescer com aquilo e seguir adiante. Paulo disse que o amor do Cristo nos constrange, porque uma vez que a gente experimenta esse amor, nós não conseguimos mais ficar parados no mesmo ponto. Porque esse amor nos desperta para os deveres fundamentais da vida, com nós mesmos, com a família, com a humanidade, com a criação. E esse amor nos induz ao progresso, a sair de nós mesmos, a deixar o comodismo, a zona de conforto e ir para o mundo, para a vida, cumprir o nosso papel. E quando deixamos de resistir ao verdadeiro amor, nós deixamos de sofrer. Porque não é a mudança que é dolorosa, mas a resistência à mudança é que dói. Concluindo tudo o que foi dito, podemos falar que o amor
é vida, é fonte, é doação, é acolhimento. O amor não exige, não revide e alimenta o progresso. Aos poucos, nós vamos aprendendo a entrar nesse caminho com Jesus. Ele foi a encarnação do amor que caminhou entre nós, nos ensinando o que é amar. Quem se une ao Cristo encontra o amor que sustenta tudo, todas as lutas, todas as dificuldades, e passa a nutrir-se disso. Enquanto dependermos de algo que está fora de nós para nos saciar, ainda teremos sede, mas no dia em que encontrarmos o amor em nós, ele não mais faltará. É isso que eu tinha para dizer a vocês hoje. Eu agradeço a atenção e até a próxima.